Olá, bem-vindos ao Código Farmacêutico. Este é o podcast que irá entrevistar os membros ativos do CEPAF. CEPAF, que é a sigla para Centro de Pesquisa em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica. Eu sou a Giovana Azevedo, aluna do 2º ano de farmácia aqui do campus da USP, de Ribeirão Preto, e vou ministrar o nosso 4º episódio. Antes de passar para a apresentação do nosso convidado, gostaria de agradecer imensamente à Rádio USP, que está disponibilizando toda a estrutura, o estúdio, para que fosse possível de nós gravarmos o nosso podcast. Se você chegou aqui de paraquedas, saiba que nós já temos 3 episódios disponíveis no Spotify e no YouTube. No Spotify, para achar, é só pesquisar por Código Farmacêutico e no YouTube pelo link youtube.com/CEPAF, CPAFF, _USP. Também estamos disponibilizando cortes no Instagram. Então, se você quiser dar uma conferida, é só entrar no Instagram do CEPAF, que é @CEPAF _USP. E também através dos posts colaborativos com a página oficial da Faculdade de Farmácia, você pode nos encontrar lá também, que é @fcfrp.usp. No primeiro episódio, chamamos o Lincoln para falar sobre cuidado paliativo, no qual o Pedro Neves foi o entrevistador. No segundo episódio, chamamos a Maria Olívia, a Marol, para falarmos sobre avaliação familiar. No terceiro episódio, foi a vez do JP falar sobre dispensação de medicamentos. E quem foi o entrevistador foi o Pedro Neves. E hoje, para o nosso 4º episódio, o tema será desprescrição. E para falarmos com propriedade sobre o assunto, chamamos ele, que fez faculdade de farmácia na Federal de Alfenas, fez o seu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e o seu doutorado em clínica médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui no campus da USP. Atualmente, ele atua no HC, com cuidado farmacêutico na enfermaria da geriatria. E, o mais importante para nós, ele é membro ativo do CEPAF. Por isso, receba João Paulo Vilela Rodrigues. João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer falar do que eu faço, porque a gente aí está nessa luta para fazer o cuidado farmacêutico se tornar uma realidade no país. Então, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Para começar um pouco, vamos conhecer mais ainda sobre o João. Então, eu gostaria que você falasse para a gente por que você escolheu fazer farmácia, por que o doutorado em clínica médica, como que você chegou à conclusão que queria trabalhar com aquilo. Então, eu fiz farmácia, eu optei pelo curso de farmácia porque a minha matéria na ensino fundamental, ensino médio, ensino fundamental não, né? O ensino médio principalmente foi química, eu gostava muito de química. E na época o curso de farmácia era muito bem falado como uma profissão com muitas possibilidades de atuação, de fato é. Então, eu fiz farmácia. Naquela época, durante a graduação, a gente não ouvia muito falar sobre cuidado farmacêutico, farmácia clínica. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar em Franca, que é um município aqui próximo, a Ribeirão Preto. Fiquei 5 anos lá atendendo. Eu trabalhava numa unidade, num ambulatório de atenção secundária. Eu atendia individualmente pacientes, especialmente pacientes com HIV e AIDS. Eu fazia cuidado farmacêutico sem saber que fazia e eu gostava daquilo. Aí, 5 anos após a minha formação, em 2011, teve o concurso aqui na USP para trabalhar com cuidado farmacêutico, com farmácia clínica. A ideia do concurso era contratar farmacêuticos para implantar serviços clínicos em diferentes níveis de complexidade do SUS para receber justamente alunos para estágio, para disciplinas práticas. E eu estou aqui desde 2011. Então, há 13 anos trabalhando com cuidado farmacêutico. Então, toda a minha história profissional é vinculada ao SUS, à assistência farmacêutica, ao cuidado farmacêutico. Eu aprendi a gostar muito disso, estar próximo do paciente, trabalhar com clínica é uma coisa que me dá muito prazer. Então, só para complementar a sua primeira pergunta, estando na USP, lidando diariamente com pesquisa, eu trabalho com assistência, com ensino e pesquisa. A gente estando aqui, surge a possibilidade de fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, eu quis fazer, né? Fiz o mestrado
que é um mestrado numa rede nacional que você consegue fazer disciplinas à distância. Então, eu fiz o mestrado pela Federal do Rio Grande do Sul, depois fiz o doutorado aqui na universidade, na Faculdade de Medicina. E a geriatria, desde que eu vim para cá, eu implantei, como eu disse, foram contratados farmacêuticos lá em 2011 para implantar serviços em diferentes locais ou níveis de complexidade do SUS, né? E eu fui designado para começar um serviço no hospital. A gente começou pela neurologia. Eu fiquei na neurologia de 2011 a 2019. Com a pandemia, o hospital passou por uma reorganização para atender as demandas da pandemia. A neurologia passou por um processo de reforma. E tinha um aluno de doutorado do Leonardo, que está para defender, inclusive, o Alan, que a pesquisa dele era na geriatria e eu eventualmente acompanhava ele, ajudava ele na pesquisa, participei junto com ele de algumas reuniões clínicas e eu percebi que na geriatria essa questão do trabalho multiprofissional é uma coisa mais bem estabelecida. E ele estava para terminar a pesquisa dele e a gente conversando com o Leonardo, com o próprio Alan, a gente sentiu a necessidade, quase que uma obrigação de não deixar aquilo morrer. Uhum. Como a neurologia estava numa fase de adaptação, de reforma física da estrutura, inclusive, e a geriatria tinha essa questão do trabalho multiprofissional mais bem estabelecido, eu acabei ficando na geriatria e lá estou até hoje, então desde 2021 para 22. É recente, então. É recente. E mesmo sendo recente, você já consegue afirmar que tem uma boa vivência lá? Você já consegue entender como que funciona dentro da geriatria? Ou ainda tem muito para aprender? Não. O Hospital das Clínicas é uma instituição de ensino que é referência para a DRS, né, para a Regional de Saúde de Ribeirão Preto, em algumas situações é referência nacional. Então, são internados casos para investigação muito complexos, então a gente está aprendendo a cada dia. Uhum. A gente sempre tem a impressão que a gente não sabe nada, porque é tanta coisa nova, e ao mesmo tempo isso é relacionado com uma oportunidade muito grande de aprendizado, né? O cuidado farmacêutico na geriatria, acredito que agora esteja mais bem estabelecido, mas a gente já está lá contando o período do Alan há 5, 6 anos, né? Mas no hospital como um todo, tem alguns serviços pontuais, assim, né? Uhum. Com farmacêuticos do próprio hospital. Então, a gente tem muito que evoluir, muito que progredir, que tornar o cuidado farmacêutico uma realidade no Brasil. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Entendi. Sobre o tema da nossa conversa de hoje. Geriatria, então você lida com idosos, certo? Idoso, normalmente, bastante medicamento na sua rotina, né? Porque vários problemas de saúde, enfim. Como que vocês conseguem desprescrever medicamentos para esse idoso sem ter esse perigo de, fazer falta? Como que vocês lidam com isso? Então, como você bem disse, os indivíduos idosos, as pessoas vão ficando mais velhas e, naturalmente, por questões fisiológicas, elas têm mais morbidades, mais doenças que exigem tratamento farmacológico. Então, a gente vê é muito mais comum em indivíduos acima de 60 anos a gente observar o que a gente chama de polifarmácia. E a desprescrição... O que é desprescrição, né? Qual que é a definição? É um processo que deve ser sistematizado, criterioso, embasado em evidência científica, no sentido de descontinuar ou retirar medicamentos que, pela literatura, pelas evidências científicas, não tragam benefício ao paciente ou que os eventuais riscos superem os benefícios, né? Então, é um processo... Na nossa realidade, é uma intervenção que a gente faz bastante, né, junto ao médico. Quem prescreve é o médico. A gente não faz a desprescrição, a gente sugere que a desprescrição seja feita. E para que a desprescrição não cause um dano ao paciente, a gente tem que estar muito bem embasado. Então, como que a gente sugere algo
a partir de protocolos clínicos, de literatura científica. Um exemplo prático, a aspirina como profilaxia, a gente chama de profilaxia primária, para prevenir algum evento cardiovascular. A gente sabe que para indivíduos mais velhos, acima de 75, 80 anos, não existem evidências de que os benefícios superem os riscos. Não há suporte, a literatura não suporta a indicação de AS com profilaxia primária para indivíduos mais idosos, porque o que a gente tem de evidência fala ao contrário, que os riscos superariam os benefícios. Então é uma situação, e a gente se depara muito com situações de pessoas usando aspirina e outros medicamentos, né? E nessa situação a gente faz a sugestão de retirada com base na literatura. Então, como minimizar o risco de cometer erros, de sugerir algo que não deveria ter sido feito? Estudando e se embasando na literatura, nas evidências que a gente tem disponíveis. E para essa literatura que vocês se baseiam, ela é já organizada por estudos prévios, obviamente, mas, tipo assim, vocês conseguem... É uma literatura que você bate o olho e já sabe, que você, tipo... É porque, assim, pensando na individualidade de cada pessoa, um senhor vai ter tal remédio, às vezes ajuda, às vezes não ajuda. E aí, às vezes, talvez, a aspirina daria certo para ele, mesmo ele sendo mais velho. Já tem alguns furos nessas teorias? Ou normalmente realmente não faz bem, tem que tirar mesmo? Os riscos são bem maiores em todo caso? Não, obviamente que a medicina está cada vez mais caminhando para ser muito individualizada, né? A gente tem questão da farmacogenética, de estudos genéticos e, obviamente, que a gente tem recomendações de protocolos que valem para a maioria dos indivíduos que fazem parte daquela população. Mas no caso da aspirina, por exemplo, se é uma pessoa, um paciente, um idoso que teve um infarto, um AVC, ou tem uma doença coronariana, já não é profilaxia primária, mas profilaxia secundária. Principalmente se ele eventualmente já usa há muito tempo, aí você mantém. Quando é para profilaxia secundária, já tem indicação. A gente tem que avaliar a função renal, né? Eventualmente tem uma alteração da função renal, para aquela pessoa não pode ser usado aquele determinado medicamento, ou ele tem um evento adverso e você tem que pensar numa alternativa. Então você tem um protocolo, um norte, que vale para a maioria daquela população, mas cada indivíduo tem a sua particularidade, né? Então a desprescrição, assim como todas as condutas em medicina hoje em dia, elas são individualizadas. E já aconteceu... como que é a adesão para a pessoa parar de tomar o medicamento? Tipo assim, você não, né? O médico, no caso. Fala que não é mais para tomar. A pessoa consegue tirar? Como que é essa retirada do medicamento? Então, no hospital, se o médico... As internações geralmente são curtas, e se eventualmente o médico retira um medicamento por um motivo ou outro, no hospital a gente não tem tanto essa questão, enquanto o paciente está internado, a adesão ao tratamento em geral não é tanta a nossa preocupação. Porque ele está internado, se foi retirado ou introduzido algum medicamento, a enfermagem vai administrar ou não, em geral sem uma maior queixa do paciente. Mas a gente sabe que existe esse problema, principalmente com medicamentos que causam dependência. Então, a gente se depara ainda com muitas situações de um idoso tomando um benzodiazepínico de meia-vida longa, que pode estar relacionado ao risco de queda, de efeito residual, mas ele está viciado e ele não consegue dormir sem aquilo. Aí ele tenta ficar um dia sem, não dorme, tenta ficar o segundo dia, não dorme, e ele volta a fazer o uso. Né? Então a gente tem resistência, principalmente, que eu observo assim, na retirada de medicamentos que causam alguma dependência, né? Anti-inflamatórios. O indivíduo tem alguma dor crônica, que aquilo não se resolve, e ele toma anti-inflamatório contínuo durante anos, que causa inúmeros problemas, né? Mas essa questão da adesão à retirada é um problema menor do que a adesão no sentido de fazer tomar. Mas acontece, principalmente quando envolve essas questões de dependência, de medicamentos que têm efeito no sistema nervoso central.
Você tinha citado anteriormente a aspirina, né? Tem algum outro exemplo de medicamento que normalmente é desprescrito? Então, sobre essa questão dos medicamentos mais envolvidos, a gente tem a particularidade dos cuidados paliativos em pacientes em franca terminalidade. Você tem um prognóstico ali muito ruim de um provável óbito em poucos dias, poucas horas, poucos dias. Que não tem sentido você manter um medicamento, o AS, não tem sentido você manter uma estatina, não tem sentido você manter um antidepressivo. Muitas vezes interrompe até um antihipertensivo, medicamentos para diabetes, uma metformina. Nessas situações, você mantém medicamentos que são para manter ali o conforto, tirar alguma dor e para dar o conforto e que a pessoa tenha um óbito com a maior dignidade possível. Mas pensando na população idosa de uma forma geral, além do AS, a própria estatina, de uma forma similar ao AS, ela tem uma indicação mais clara para a população mais idosa, acima de 80 anos, 85 anos, ela tem uma indicação mais clara quando é uma profilaxia secundária, ou seja, quando o indivíduo já teve infarto, AVC ou tem uma doença coronariana. O que é uma doença coronariana? É quando já tem uma obstrução prévia numa artéria coronariana. Quando é uma profilaxia primária, nunca teve infarto, nunca teve AVC, o colesterol não está alto, não tem indicação de fazer profilaxia com estatina. Então vale para o AS, vale para a estatina. A gente tem que ter muito cuidado com medicamentos anticolinérgicos, que têm ação anticolinérgica, antidepressivos tricíclicos. A gente ainda se depara com algumas situações. Medicamentos depressores do sistema nervoso central. A gente se depara com idosos tomando 3, 4, 5 medicamentos que deprimem o sistema nervoso central. Isso pode levar a queda, que leva a fratura, que é uma situação muito complicada em idosos. Então, esses medicamentos são os clássicos, né? Estatina, AS, medicamentos anticolinérgicos, medicamentos depressores do sistema nervoso central de uma forma geral. Talvez sejam os que a gente mais observa, assim, mais envolvidos com intervenções no sentido de se fazer a retirada. Normalmente a intervenção de retirada acontece mais porque ocorreu a cura ou porque a pessoa entra em cuidado paliativo por final de vida? Não, aí tem diferentes situações, né? Se é uma condição aguda, uma infecção, por exemplo, o antibiótico vai ser usado até você ter uma melhora clínica, uma melhora laboratorial. E isso é uma outra coisa que deve ser individualizada. O tratamento de antibiótico pelo menos não deveria ser 14 dias para todo mundo, né? Ou 21 dias para todo mundo. Tem pessoas que no segundo dia já não tem febre, já não tem tosse, já não tem, o PCR já melhorou, e tem outras que demoram um pouco mais, então não tem nem muito sentido, né? Então, para tratar condições agudas, principalmente infecções, você tem um tratamento por um período, o paciente teve uma melhora clínica, você interrompe. Aí é uma descontinuidade programada, né? Que envolve, como você disse, a cura. Hepatite C, né, que eu trabalhei na minha pós-graduação, você usa ali por 8, 12 semanas, teve o que a gente chama de cura virológica, vai parar. Uma outra situação é quando o indivíduo tem uma condição crônica que deve ser tratada, mas que está ou sendo tratada como a gente chama de overtreatment, uma sobredose ou com muitos medicamentos, e muitas vezes isso está associado com uma má adesão. Por isso que o nosso papel como farmacêutico principalmente quando a gente fala de paciente ambulatorial, é atacar ou trabalhar a adesão, a má adesão, né? Promover uma boa adesão. Mas são situações diferentes, né? Se você tem uma doença crônica e existe tratamento farmacológico, uma boa parte das vezes o indivíduo vai ter que tomar um medicamento pro resto da vida. Agora a questão é, aquele medicamento é o melhor? Está na dose correta? Ele está tomando 3. Será que ele está com 3 porque quando prescreveu o primeiro ele não aderiu, foi acrescentando outros? E uma outra situação são condições que o tratamento tem um tempo determinado mesmo. Então são situações diferentes, mas que a gente pode intervir nas duas. O tratamento com antibiótico, embora tenha um tempo na literatura, você tem um tempo que é definido, mas aquilo deveria ser apenas um norte.
como eu disse, um tratamento que é previsto num protocolo para 14 semanas, se um paciente tem a melhora rápida, talvez não precise chegar com a 14ª semana, né? Entendi. Então, aqui, voltando, tudo deve ser individualizado. Uhum. Já aconteceu de vocês desprescreverem um remédio para substituí-lo por outro que seria mais eficiente? Por exemplo, o paciente tomava 2 medicamentos diferentes, só que tem um que faz a função dos dois, só que com menos risco. Já aconteceu de vocês perceberem que pode desprescrever um deles para substituir? Não, sim. A gente pode fazer intervenções nesse sentido, que é uma forma de enxugar a farmacoterapia, né? Tanto por reações adversas, reais ou potenciais, ou por efetividade. A gente sabe que, por exemplo, antihipertensivo, a gente sabe que os beta-bloqueadores não são tão efetivos, devem ser indicados só em determinadas situações ou como um adjuvante. Muitas vezes você inicia um beta-bloqueador para o indivíduo que tem uma pressão muito alta, não vai controlar bem, aí vai ser necessário acrescentar um segundo, que talvez só esse segundo já desse jeito lá de cara. Ou um terceiro, que não é nenhum desses outros dois, talvez sozinho desse conta. Então, muitas vezes, indica-se 2 ou 3, porque lá no começo a primeira escolha não foi correta. Ou numa situação de reação adversa também, né? Voltando na questão dos anticolinérgicos, a gente sabe que os tricíclicos, alguns antidepressivos, não devem ser usados em idosos, né? Então, muitas vezes tem até associação de diferentes medicamentos com um efeito anticolinérgico. Então, a gente sugere a retirada e muitas vezes isso pode acontecer no sentido de se enxugar a farmacoterapia de 3 medicamentos para 1, de 2 para 1. Você pode... Porque quando você inicia um tratamento farmacológico, antes de você... De uma forma geral, obviamente, né? Antes de você pensar numa segunda opção, você tem que tentar esgotar as possibilidades daquela primeira opção, né? Se você está começou um medicamento, teve alguma efetividade, mas ainda não chegou na meta, mas tem muito espaço para aumentar a dose, você pode fazer uma sugestão no sentido de aumentar a dose antes de pensar numa segunda opção. E é mais uma coisa, né, que está intrinsecamente relacionada com desprescrição. Mas sim, então respondendo a sua pergunta, faz parte da nossa rotina esse manejo da farmacoterapia no sentido de reduzir mesmo, né, a carga de medicamentos. Tendo em vista um paciente que está internado, e aí vocês percebem que poderia fazer essa redução de medicamentos. Para passar para a família, é tranquilo? Eles entendem ou tem um pouco de medo? De tipo, tá tomando menos medicamento, então não vai sarar, sabe? Uma mentalidade assim. Como que vocês conseguem passar de forma simples e confortar a pessoa falando, não é assim, explicar. É fácil isso? A família entende? Vocês conseguem? Como que é? Não, em geral isso é tranquilo. Aliás, tranquilo que eu digo, não tem grande resistência, né, por parte da família. E é um trabalho, inclusive, importantíssimo, né, da farmácia clínica, do cuidado farmacêutico. Essa que a gente chama de reconciliação de alta. Que a gente... Reconciliação medicamentosa a gente tem na admissão e tem na alta. E muitas vezes o paciente interna tomando 5, 6 medicamentos e ele tem alta com outros 5, 6 medicamentos. Entendi. E essa orientação de alta, se ela não for bem feita, o indivíduo vai para casa, corre o risco de tomar os 5 antigos e os 5 novos. Aí tem uma reação adversa grave, que exige uma reinternação, simplesmente porque ninguém no momento da alta orientou sobre o que fazer. Não falou para ele que aqueles que foram retirados não é para usar mais, porque ele tem estoque em casa. E ele tem outras receitas de outros médicos em casa. Então essa orientação, na verdade, ela é muito bem aceita. Quando a gente faz muito aquelas tabelinhas, né, que são coisas muito simples, pictogramas com desenho de sol, de lua, de horário. Que a ideia é justamente organizar os medicamentos nessas situações. Idoso, polifarmácia,
foi feita uma troca uma alteração muito brusca de medicamentos durante a internação, e se ele não for bem orientado, ele vai fazer errado em casa. Vai fazer. Porque trocou enalapril pelo losartana, são 2 antihipertensivos, que não podem ser usados concomitantemente. Uma pessoa simples, muitas vezes analfabeta ou semi-analfabeta, se ela não for bem orientada, ela vai chegar em casa e agora? Eu tomo outro também, tomo só o novo, tomo os 2, ninguém me falou. Então essa orientação de alta, ela é bem-vinda e é extremamente necessária. Eu costumo falar até para as pessoas assim que pretendem iniciar um trabalho de cuidado farmacêutico, e é bem comum, né? Vou começar, só que eu não tenho 1 hora para fazer, eu quero começar aos poucos, e é sempre possível começar. Então tá, você tem 1 hora para fazer cuidado farmacêutico, claro que não é ideal, mas vai lá na endocrinologia, combina lá com a enfermagem para te chamar sempre que tiver uma alta de alguém que vai usar insulina em casa. Que aí você orienta como que usa, como que armazena, orienta onde que pega, onde que retira, qual documentação precisa. Então essa atuação na alta é importantíssima. Importantíssima. Você citou o losartana e o enalapril, que são medicamentos de hipertensão que não podem ser utilizados juntos. Na literatura, tem alguma organização fácil para saber esses remédios que contestam entre si? Como que é a organização para saber os melhores remédios para serem desprescritos? Então, a principal ferramenta são os protocolos clínicos de cada doença, né? Mas a gente tem muitas ferramentas hoje em dia. Aliás, eu costumo dizer também, né, que assim, para trabalhar com cuidado farmacêutico, você absolutamente não precisa ter um conhecimento, até porque é impossível ter, né? Ninguém é um Goodman ambulante. Você precisa ter as ferramentas certas e bom senso para usá-las. Você tem muita informação, interação medicamentosa, por exemplo, né? Você pega uma prescrição que tem 12, 15 medicamentos, vai dar um monte de interação, só que a maioria delas não causa impacto clínico nenhum. Então eu não vou lá falar com o médico da interação de 2 antihipertensivos que causam hipotensão, que é uma coisa óbvia. Então o grande chance da farmácia clínica, na verdade, é uma coisa muito simples, né? Ter ferramentas certas, saber ter bom senso para usá-las. Então a gente tem muita ferramenta, a gente tem que saber usar. A gente tem o Micromedics, tem o UpToDate, que a gente tem acesso no HC. A gente tem muita ferramenta voltada pro idoso, né? A gente tem o Start Stop, a gente tem o critério de Beers. O critério de Beers, que é uma lista de medicamentos que devem ser, na medida do possível, não é uma regra absoluta, tem que ter bom senso para usar apenas um norte. Mas o critério de Beers é uma lista de medicamentos que devem ser evitados em idosos. Mas aí que entra o bom senso, né? Um indivíduo está com uma infecção grave, aí sai um antibiograma, a bactéria só está sensível a um medicamento que tem no critério de Beers. Aí é questão de risco-benefício, né? Então, o critério de Beers e outras ferramentas que a gente tem especificamente para idosos são um norte. A gente leva em consideração, a gente usa na prática, mas são um norte. Então, assim, a gente tem muita coisa. Ferramentas que são gratuitas para consultar interação. Em hospital, é muito importante a gente ver um medicamento intravenoso. A velocidade de infusão, se está diluído da forma correta. E a gente tem muitas fontes para consultar isso. A questão é saber qual usar, quando usar e ter bom senso. É um trabalho que a gente ainda tem muito que avançar no país, né? E se a gente não se portar da forma correta, a gente fica dando murro em ponta de faca. Então, usar a ferramenta certa, no momento certo, na situação certa. Para ferramenta a gente tem muitas. Critério de Beers é uma delas, Start Stop. A gente tem um site, theprescribing.org, desculpem pelo inglês, que ele te dá protocolos sobre como realizar desprescrição para determinadas classes de medicamentos. Então, a literatura é muito rica, né? A questão é só saber selecionar e saber usar, basicamente. Basicamente é isso. Em grande maioria, então, vocês utilizam, além do critério de Beers, essas outras ferramentas. E aí, tem como... Vocês mostram essas ferramentas também
para o paciente, para a família, quando vai retirar, para, tipo, justificar, olha, tá aqui, por isso que eu tô tirando? Ou é uma coisa mais, vocês passam mesmo o recado, e aí é uma questão de confiabilidade? Então, quando a gente, para citar, eu nunca falei para um paciente, ó, a gente trocou o seu medicamento, né? Equipe, trocou o seu medicamento A por B porque o A está no critério de Beers. Né? Então, assim, a gente deve naturalmente usar uma linguagem compatível com o nível de entendimento ou do paciente, ou do cuidador, ou do familiar. Quando a gente vai falar eu sempre cito o médico, porque a maior parte das nossas intervenções é junto ao prescritor, né? Mas a gente pode fazer intervenção também com a enfermagem, enfim. Quando a gente vai falar com o médico, vou escrever uma evolução, uma observação no prontuário eletrônico, aí eu posso citar o critério de Beers, outras referências, é até interessante que se faça isso. Mas no trato com o paciente, claro que a gente justifica, mas com uma outra linguagem, né? A gente justifica e a gente até usa como uma justificativa, a gente fica junto ao paciente também, a gente faz intervenções no sentido de se trocar um medicamento pensando no acesso. E de uma forma geral, os médicos do hospital, das clínicas, eles têm essa preocupação, né? Que é uma coisa muito boa. Então, não adianta uma pessoa que ganha um salário mínimo, você achar que ela vai conseguir comprar um medicamento que custa R$300, né? Então, vou dar um exemplo muito simples de hipertensão arterial sistêmica. Você imagina uma pessoa que é aposentada, que vive com salário mínimo, tem um diagnóstico de hipertensão arterial hoje. É uma coisa absurda, que beira, assim, né, um crime, você indicar para aquela pessoa um tratamento para hipertensão arterial que ele não consiga pegar gratuitamente. Porque o SUS tem inúmeras possibilidades de tratamento para hipertensão. Então, a gente tem que pensar no acesso também. Né? E muitas vezes a gente usa essa justificativa com o paciente. Então, ó, sabe o medicamento que o senhor tinha que comprar? Agora a gente vai tentar um outro que o senhor pega no SUS, tem a mesma função, funciona da mesma forma. Então, assim, mas é uma linguagem diferente, né? Justificar a partir do critério de Beers, do start-stop, ou de um protocolo de desprescrição, a gente é uma abordagem junto com os profissionais, com o paciente cuidador. É importante também que ele tem o direito de saber, né, por que trocou, qual medicamento que ele vai usar, mas é uma outra forma de linguagem, né? É uma linguagem mais simples para o paciente entender. Sim. Capaz de você chegar falando um monte de nome, ele vai ficar assustado e aí não vai querer trocar o medicamento. Mas assim, a gente já acompanhou pacientes que eram profissionais da saúde, que tinham mestrado, doutorado, e aí a gente consegue falar com uma abordagem mais técnica, né? Mas aí esse discernimento é uma coisa fundamental que a gente tem que ter, né? Eu não vou chegar para um idoso que tem uma baixa escolaridade e falar, eu troquei o medicamento do senhor porque aquele medicamento que o senhor tomava está no critério de Beers. Mas a gente tem que justificar, de uma forma ou de outra. Ele tem o direito de saber, né, o que está acontecendo com ele. Na equipe multiprofissional, acaba entrando em conflito quando você vai falar com o médico sobre desprescrever o medicamento ou normalmente é acatado a sugestão? Então, essa pergunta sempre me fazem, né? Eu acho assim, infelizmente, embora a gente esteja nessa luta há muito tempo, infelizmente a gente tem muito que avançar. Felizmente a gente está conseguindo muitas coisas, né? Aqui na USP tem disciplina, tem estágio, tem disciplina prática, então a gente já avançou muito, a gente tem muito que avançar. E não é raro a gente se deparar com um residente que veio de outra instituição, veio fazer residência aqui na USP, e ele já passou em outros hospitais, fez estágio em outros hospitais, só que ele nunca viu farmacêutico na enfermaria. Ele tem um entendimento que um farmacêutico tem que estar na farmácia comprando medicamento, estocando e dispensando. Então, geralmente, se tem uma aparente resistência, porque não entende, né, o que é o serviço que a gente está fazendo ali. Mas, por experiência, na grande maioria das vezes, aí depende de nós também, aquela questão do bom senso, que eu falei anteriormente. Né? Informação está aí, tem que ter o bom senso para usar. Então,
A gente a aceitação acho que depende muito mais de nós, porque é uma coisa muito pouco inteligente não aceitar algo que está ali para ajudar, né? Para te ajudar. Então, eu tô ali para ajudar o médico, né? Se ele eventualmente, ele pode ter um erro de digitação numa prescrição médica que pode causar um dano importante ao paciente. Não tem lógica ele não gostar de alguém que está ali para avisá-lo se acontece alguma coisa assim, né? E a maioria aceita bem, desde que a gente faça a nossa parte. Então essa coisa de resistência, assim, acontece num primeiro momento mais por desconhecimento sobre o que a gente faz. E eu não tenho dúvida nenhuma que se acontece muito por aí é por culpa nossa. Mas de uma forma geral, aquilo que eu falei, né? Quem não gosta de ser ajudado? A gente está ali para ajudar, né? A gente está ali para colaborar, para fazer intervenções e observações e sugerir coisas que ajudem a pessoa, o paciente, e ajudar o médico também, né? Então a maioria aceita bem e a minha experiência é bem tranquila em relação a isso. Tem que ver também o tipo de linguagem que vai usar, né? Sim. Porque tem que ser uma coisa mais tranquila. Não é o medo de falar para falar, médico, você estava errado, sabe? Sim. Tem situações que a gente tem que falar na hora. É uma situação muito séria que pode realmente causar um dano ao paciente. E tem situações que você pode falar na reunião clínica de amanhã, entendeu? Entendi. Então, como falar e voltando, sem querer ser repetitivo, né? Não falar bobagem, basicamente, né? Falar o que tem que falar, embasado em literatura científica. Certamente você vai ser bem aceito. Tem muita, como eu disse, é muito pouco inteligente não gostar de algo que está ali para te ajudar, né? Na sua opinião, o que ainda pode ser feito para que o cuidado farmacêutico se torne mais humanitário, para que tenha uma convivência melhor entre a equipe multiprofissional, entre a relação paciente? O que você acha que ainda pode ser feito? Então, sobre essa questão do que fazer para a gente avançar, né, com cuidado farmacêutico com farmácia clínica, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Acho que eu vou falar até um pouco óbvio, que passa pela formação. Então, as pessoas que estão, a grande maioria dos farmacêuticos que estão no mercado, não foram formados para trabalhar com cuidado farmacêutico, inclusive eu. E nesse ponto eu já vejo iniciativas bastante interessantes, né? A gente, até mesmo no CEPAF, já foram formados vários docentes da área que estão atuando em diferentes universidades do país e atuando de uma forma importante no sentido de formar, de fazer pesquisa, de promover assistência com cuidado farmacêutico. Então passa pela formação. A farmácia, né, o profissional farmacêutico, que há 100 anos atrás era o profissional da saúde mais respeitado do ponto de vista social, com tudo que aconteceu, a industrialização, as farmácias que passaram a ser vistas pela sociedade mais como um estabelecimento comercial do que de saúde, isso nos afastou do paciente. E eu não tenho nenhuma dúvida que a retomada dessa valorização passa pela reaproximação ao paciente. E isso envolve a farmácia clínica, o cuidado farmacêutico. E a gente só vai fazer isso avançar formando pessoas para trabalharem com isso. É aí que você acha que você vê bastante importância nas equipes multiprofissionais dentro dos hospitais? Porque, por exemplo, aqueles hospitais que não possuem farmacêutico, eu não sei se é permitido atualmente não ter. Você sabe se Não pode. Não pode, né? Inclusive tem que ter em tempo integral. Tem que ter em tempo integral. Mas, infelizmente, alguns anos atrás, não tinha ainda tanto espaço para o farmacêutico, inclusive para sugerir desprescrições e prescrições. É aí que você vê a importância da equipe multiprofissional nos hospitais. Nessa aproximação, paciente e farmacêutico, e aí você consegue aprimorar essa questão? Ah, sim, assim, o cuidado farmacêutico, a farmácia clínica, ela envolve um trabalho multiprofissional. Eu, no hospital,
Eu faço revisão da farmacoterapia, dos medicamentos que cada indivíduo usa, mas eu não tenho autonomia para alterar a prescrição. Então, já não tem como trabalhar sem o médico, né? Então, inclusive, acho que é importante o que você falou, acho que essa convivência em um ambiente multiprofissional deve fazer parte da formação também. E a gente tenta ofertar isso para os alunos, especialmente no estágio, né? Então, os estagiários que passam conosco na geriatria, tem as reuniões multiprofissionais que os estagiários participam, né? A gente discute caso a caso, cada profissional faz a sua observação relacionada ao seu José, a Dona Maria, e assim por diante. Então, essa convivência, essa atuação em equipe, acho que deve fazer parte já da formação. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Enfermagem, medicina, primeiro ano já estão dentro do hospital. Então, quanto mais cedo, melhor. Bom, para aqueles que querem farmácia e pensam em prestar a mesma área que você atua, você tem algum recado, alguma dica que possa ajudá-los? Então, o que eu falaria para quem quer trabalhar com cuidado farmacêutico, com farmácia clínica, a primeira coisa é que tem que gostar de gente. E a farmácia, se tem uma vantagem da farmácia em relação a grande parte das outras profissões da saúde, é que a gente tem muitas opções de trabalho, né? Dificilmente o farmacêutico recém-formado fica desempregado, porque a gente tem muitas possibilidades. E a farmácia clínica é apenas uma delas, e é legítimo que não se queira trabalhar em outras áreas da farmácia. Mas quem quer trabalhar com clínica, a primeira coisa tem que gostar de gente. Especificamente para os alunos de graduação da USP, da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, eu acho que eu posso dizer, né, em nome do Leonardo, da professora Fabiana, que o laboratório, o CEPAF, está de portas abertas. A gente tem o estágio, que é no final do curso, mas não precisa esperar o estágio para conhecer o hospital, para conhecer os projetos do laboratório. Tem a disciplina prática, tem a disciplina teórica. Tem serviço de acompanhamento de pacientes ambulatoriais em outros setores fora do hospital. Tem os projetos desenvolvidos pelos alunos de pós-graduação. Então, aqui na USP, a oportunidade de conhecer melhor a área, de conhecer o hospital, de ter contato com o paciente, tem. E a gente está de portas abertas, né? Então, a dica é essa. Primeiro, tem que gostar de gente. Segundo, quer conhecer melhor a área, quer ver se tem alguma afinidade ou não. Embora a oportunidade de estágio seja no final do curso, a gente está de portas abertas desde o primeiro dia de aula. Tá certo. Bom, João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter falado um pouquinho da sua vivência, sobre a desprescrição. Foi muito bom, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Mais uma vez, como eu disse no começo, é sempre uma alegria, assim, falar do que a gente faz, né? Porque a gente está aí nessa batalha para fazer a coisa evoluir, e a gente está fazendo. Devagarinho a gente está fazendo, e estou à disposição sempre. Muito obrigada. Obrigado. Bom, obrigada por ter nos ouvido até aqui, obrigada por ter nos acompanhado. Dê uma olhadinha nas nossas redes sociais, o Instagram, eu volto a reforçar, CEPAF_USP, e também no nosso YouTube, que é youtube.com/CEPAF_USP. Muito obrigada, até a próxima!